E também foi quando a gente começou a pensar em 2017, mais ou menos, eu comecei a pensar a empresa como um hub. Então foi quando eu comecei a desenvolver ela como um hub para poder oferecer outros serviços ligados. Porque sempre aparecia um cliente e falava assim: Alessandro, você mexe com contabilidade, você conhece um advogado? Não conheço, mas posso procurar. Você conhece uma pessoa de sistema? Você conhece uma pessoa de CETESB? Você conhece? Então eu peguei e falei assim, isso é um negócio legal, levar comodidade para os meus clientes. Então foi quando eu comecei a pensar num hub, que até hoje, a gente hoje se posiciona como um hub de negócio. Não é um escritório de contabilidade, é um hub de negócio. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast, e hoje com um convidado muito especial. Eu já conheci ele há muitos anos, sempre encontrando ele nos eventos, e tem uma história muito legal aí para contar para vocês, contadores. E hoje eu tô aqui com o Alessandro Pimentel, da Nogap Consultoria, Contabilidade. E, gente, ele é um pioneiro aí na contabilidade. Alessandro, obrigada por ter aceito o meu convite. Olá, pessoal. Obrigado, Marta. E até que enfim a agenda deu certo, né? Exato. Várias tentativas e agora remarca conseguiu, aqui, né? Remarca ali. Ainda hoje cedo meu time falou assim, Marta, Alessandro, vem mesmo? Falei assim, não, deixa eu ver aqui com ele, mas ele tinha falado assim, aqui deu certo. Até que enfim deu certo. Bom, Alessandro, vamos lá. O Alessandro, me conta um pouquinho, melhor do que eu falar de você mesmo falando de você, quem é o Alessandro? Por que o Alessandro resolveu ir para o mundo da contabilidade? Tá. Bom, Alessandro, como muitos aí que a gente pode conhecer, é cria da casa, né? Ou seja, o pai ou alguém colocou lá para trabalhar. Então eu comecei trabalhando no escritório do meu pai. Meu pai trabalhava no escritório de contabilidade, aí ele saiu para empreender e quando eu nasci, depois com 13 anos, meu pai falou, tem que vir para o escritório substituir férias do pessoal e você já vai aprendendo. Então, esse foi o começo. Esse foi o começo que eu tive com a contabilidade. Só que meu pai, depois de um tempo lá, quando eu já chegando, beirando os 20 anos, eu queria que eu meio que provocava meu pai para crescer mais a empresa e ele não queria. Ele já estava com meu pai foi pai velho já. Então, meu pai estava já beirando os seus 60, já para aposentadoria de INSS, mas não para, né? Mas ele já estava tirando o pé e eu querendo acelerar. Foi quando eu cheguei para ele e falei, pai, então como eu quero conhecer a contabilidade gerencial, então eu vou trabalhar numa empresa que trabalha para multinacionais. Então eu fui sondado, a minha esposa, que hoje a Andressa é minha esposa, ela trabalhava numa empresa que trabalhava para multinacionais. Então eu fui trabalhar, falei para meu pai, então vou seguir carreira, vou conhecer como que é o mundo corporativo, vou aprender o que é uma contabilidade gerencial mesmo, que é utilizada para poder aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade, aumentar resultados. Então, passei por Ericsson, passei por Sherwin-Williams, passei por Avon e fui descobrindo, e o maior aprendizado não foi só de contabilidade, né? Eu fui entendendo estrutura organizacional. Departamentalização, processos, porque que era importante, relatórios, fui aprendendo tudo isso. Então, me deu uma grande bagagem. E depois, como eu trabalhava com multinacionais, eu quis conhecer, e eu estava trabalhando para empresas que eram mais da Europa. Então, eu falei, eu preciso melhorar meu inglês. E eu quis fazer, eu sempre fui apaixonado por contabilidade, mas mais ainda por gestão. Então, gestão de negócio, gerir negócio, olhar o que precisa melhorar, o que precisa fazer ajuste fino, essas coisas. De onde surgiu essa paixão, Alessandro? Eu acho que é de mim mesmo, porque desde quando eu era mais novo, tudo que eu ia fazer, comprar, viajar, eu planilhava e analisava. Eu preciso juntar tanto. Então, eu vou ter que economizar. Como que eu vou economizar? Como que eu ganho? O que se eu fizer se eu trabalhar em outro lugar? Então, eu sempre fui esse negócio de controlar, de tentar visualizar o hoje e o futuro, para eu me planejar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de enxergar para onde eu estava indo. Então, eu acho que gestão casa muito com isso. Gestão é você botar as coisas em ordem para você enxergar onde você está e onde você quer. Então, aí, como eu queria melhorar essa parte de gestão de negócios, ver como melhorar os negócios, aí eu fui me especializar em Londres, que é uma das melhores escolas que tem de gestão, tanto financeira como de empresa, de negócio. Então, fui para lá, estava estudando, normal, tranquilo, trabalhando por lá, mas não na área, mas trabalhando para desenvolver o inglês também. Foi quando meu pai faleceu.
Aí meu pai faleceu, eu estava lá, então eu tive que voltar para o Brasil, tive que voltar para cá para poder assumir o escritório, porque quando morre o contador, você tem que botar um outro responsável. Vim aqui botar, voltei para lá para terminar as provas finais, terminando as provas, voltei para cá, e aí sentei na cadeira e falei, o que eu vou fazer? Vou continuar com o legado do meu pai, mas vou implantar o meu jeito de trabalhar. Aí eu falei, vou fazer a empresa crescer e vou começar a oferecer a contabilidade que ajuda o negócio. Né? Não que, e desde o começo, até para os meus próprios clientes, foi meio que difícil. Falar assim, mas por que você quer botar o dedo no meu negócio? Não, só compre um negócio para o governo. Então foi também um trabalho de, com meus clientes, falar, não, mas eu posso te ajudar isso, eu posso dar um pitaco, eu falava, eu posso dar um pitaco na sua empresa, ó, muda aqui, muda ali. Quando começou a vir a tecnologia, eu sentava muito com os clientes, falava assim, pô, ó, começa a implantar um sistema melhor, começa a implantar um sistema que gerencia o estoque, porque eu tinha muitas bombonières que veio da época do meu pai. Até a gente fazer essa mudança, a gente atendia muitas bombonières feirantes. Feirante não tinha muito o que fazer, mas bomboniere a gente chegava, eu ia lá, falava assim, pô, ó, se você botar o display da empresa desse jeito aqui, o balcão aqui, as mercadorias aqui, se você botar esse sistema, você ganha tempo, porque o mais importante para você, no horário de almoço, por exemplo, você tem uma baita de uma correria, não tem? Você perde cliente por causa da fila, não perde? Então coloca um outro check-out, vai valer a pena a longo prazo. Você vai atender, o que você vai atender a mais no horário de almoço, vai compensar isso daí. Sim. Então eu sempre fui dando esses pitacos no cliente, que é de gestão. E aí eu fui modelando e fui passando depois, falar, agora eu vou começar a usar a contabilidade mesmo para gestão. Olhar números, olhar balanço. Então eu já comecei a chegar para mim aqui e falei, ó, balanço hoje é analítico, não existe mais sintético. Ah, mas os clientes pequenininhos, não tem porquê. Não tem problema, é pouca coisa, mas faça analítico. Faz analítico pelo menos, por exemplo, quando ele compra por estado, de onde que ele está comprando, para entender. Então foram essas pequenas mudanças que eu fui implantando. Não foi fácil, tá? Como eu te falei, todo mundo queria uma contabilidade mais atuante, mas o empresário não queria, às vezes, nem abrir os números. Eu tinha muito cliente que falava, não vou mandar o extrato para você. Para que eu vou mandar o extrato? Mando só as notas e você faz. Eu falei, não. Então foi um trabalho difícil, mas sempre fui nisso focado. Eu sempre fui apaixonado por controle. Controlar, enxergar as coisas. E aí não é fazendo jabá nem nada, mas a contabilidade é a melhor ferramenta que existe para você controlar as coisas, para você enxergar. Por quê? Porque primeiro você categoriza correto. Você categorizando correto, você já vai ter informações bem elaboradas para você poder enxergar esses números. Então foi assim, foi esse passo a passo, e depois, quando a gente mudou, antes era a SM7, nós mudamos para NoGAP, e já foi uma pegada mais de ser uma contabilidade gerencial, mas não tão burocrática. Ela ser mais leve, mais digital, mais rápida, pensando sempre em agilidade. Manter as regras, manter um pouco da burocracia, porque a empresa precisa ter para poder ordenar as coisas, mas tentar ser o mais leve possível. E também foi quando a gente começou a pensar em 2017, mais ou menos, eu comecei a pensar a empresa como um hub. Então foi quando eu comecei a desenvolver ela como um hub para poder oferecer outros serviços ligados. Porque sempre aparecia um cliente e falava assim, Alessandro, você mexe com contabilidade, você conhece um advogado? Não conheço, mas posso procurar. Você conhece uma pessoa de sistema? Você conhece uma pessoa de CETESB? Você conhece? Então eu peguei e falei assim, isso é um negócio legal, levar comodidade para os meus clientes. Então foi quando eu comecei a pensar num hub, que até hoje, a gente hoje se posiciona como um hub de negócio. Não é um escritório de contabilidade, é um hub de negócio. Show. Quanto tempo você está no mercado? Nossa, desde que eu me formei. Eu formei em 99 e estou até hoje aí. Tocando no escritório do seu pai desde quando? Tocando no escritório do meu pai desde 2005. 2005. Então 2006, foi quando eu assumi 18, mesmo. 18 anos pela frente. Isso, agora no começo do mês fizemos 18 anos. 18 anos.
Alessandro, essa questão da contabilidade gerencial consultiva é um movimento, eu estou há 20 anos no mercado contábil, né? É um movimento que a gente vê acontecendo de 5 anos para cá. A contabilidade online tem uns 8 anos para cá, mais ou menos. Mais. Tem uns 10 anos para cá, mas essa questão do movimento contabilidade consultiva tem 5 anos para cá. E você está me dizendo que você assumiu o escritório do seu pai em 2006, você já tinha essa visão gerencial, porque você sempre gostou de controle, e falou assim, eu quero dar o pitaco aqui nos clientes. Isso. Até como é contador que assiste a gente, como que foi a estruturação disso, tá? E quando você começou a ouvir no mercado contabilidade consultiva, você já tinha noção de que você fazia. Como que foi essa virada para você? Você falou assim, caramba, eu já faço isso, não faço, quero fazer. Como que foi isso? Tá, como eu falei, o que me ajudou muito foi ter passado por grandes corporações. Certo. Tá? E, por exemplo, Ericsson e Sherwin Williams são empresas que prezam demais pelo controle. Eles analisam cada parte da empresa mesmo. O que eles podem abrir da empresa, eles abrem. Então, nesse cenário, eu fui aprendendo como que eu precisava formar a base. Sim. Então, assim, para mim, tudo começa, para tudo que eu vou fazer e todo mundo que eu falo, quando você vai começar a fazer alguma coisa, olha a base. Forma primeiro a base, é o setup que a gente fala. Aqui, para a gente fazer essa gravação, tem um setup mínimo para acontecer. Sim. O resto é implemento que você faz. Então, a gente tem que entender primeiro, sentar, entender a base, o que é o setup. Então, eu sentei, quando eu assumi, eu conversei com os colaboradores que era do meu pai, expliquei, coloquei a minha ideia. Falei, bom, então agora vamos sentar em cada departamento e vamos ver a base mínima que a gente precisa para poder enxergar o cliente, para poder fazer ele enxergar. Então, foi quando a gente começou a olhar processos, como que fazia, como que recebia documento, como que enviava documento. Naquela época era muito de ir no cliente buscar. Então, a primeira coisa que eu fazia, como que eu faço para chegar a documentação para os meus colaboradores de forma organizada, para não misturar a documentação, não se perder, não perder tempo. Foi quando eu fui atrás de malote. Então, cada cliente tinha um malote que vinha era de uma cor e o malote que ia para o cliente depois era de outro. Então, a gente sabia quando estava chegando e voltando. Bacana. Então, a gente já fui criando processos bem estruturados e organizados dentro. Por quê? Para gerar segurança e tempo. Quanto mais segurança e mais tempo eles tinham, eles podiam olhar para o cliente e me falar, cliente fulano de tal está fazendo isso errado. Cliente que está fazendo isso daqui, ele colocou esse sistema, não avisou para a gente. Eu descobri que ele tem uma conta e não está mandando para a gente. Então, aí a gente foi conversando com os clientes e alinhando e ajudando eles. Então, tudo começou com o que a gente pode chamar de setup inicial da minha contabilidade, para ela estar organizada, para depois eu começar a ir organizar os clientes. Aí, depois foi o passo que, como eu falei, ajudar os clientes a serem organizados. Quando começou a nota fiscal eletrônica, já fui lá conversar com os clientes e falei, então, daqui a pouco eu não vou mais pegar documento nenhum, vocês vão me dar arquivo. Aí já comecei no mercado a procurar ferramentas para poder puxar os arquivos. Quando começou o Conta Azul, já cheguei e falei, vou conhecer como que é o Conta Azul e vou implantar nos meus clientes, vou convencer eles. Então sempre foi isso, procurando ferramentas, processos, procurando formas de fazer eu me comunicar mais rápido e melhor com o cliente, para gerar tempo para o cliente e para a minha equipe e a gente conseguir atuar em cima do cliente. Sempre o foco foi organizar a casa para poder ajudar a organizar a casa do cliente. Entendi. E nesse meio tempo, quem sabe que contabilidade é uma profissão muito técnica. Sim. Você teve a experiência de ir para empresas grandes, e aí realmente quando eu vejo que o pessoal que vai trabalhar em empresas grandes vem com uma mentalidade diferenciada. Porém, a gente sabe que contabilidade não tem a parte de vendas, porque é muita indicação, não tem a parte de marketing. Você teve essa virada de chave também em relação a vendas, Alessandro? Como que foi isso? Como que foi esse crescimento? Até para o contador que está nos assistindo, entender, porque a gente pega muita gente e fala assim, eu não estou conseguindo crescer, eu não consigo cliente, estou patinando aqui. Você teve esse momento? Como você pegou a sucessão do teu pai? Como que foi essa virada de chave? Como eu expliquei, quando eu peguei o escritório do meu pai, ele estava só levando com o que tinha, ele não perdia cliente porque ele sempre atendeu muito bem. Bacana. Então, eu tenho clientes até hoje que é da época dele, clientes fazendo aí 45 anos, 47 anos com a gente. Bacana. Desde a época do meu pai. Que
que é atendimento. Me conhecia também, tanto que quando eu fui conversar com eles, falaram assim, Alessandro, tá, você vai assumir, eu confio, porque eu sei que você foi treinado pelo seu pai. Então, eu consegui logo que eu assumi o escritório, eu falei assim, não dá para continuar desse jeito, porque uma empresa tem que viver em crescimento. Sim. Pessoa que trabalha com negócios, igual eu sou apaixonado por negócios, por gestão de negócios, isso já já está dentro de quem tem esse conceito de que tem que crescer. A empresa tem que crescer a todo momento. É reter cliente e crescer. Então, eu já comecei a fazer um trabalho de ficar mais próximo do cliente para receber indicação. Porque naquela época não tinha fazer vendas para escritório de contabilidade. Sim. Até eu não pensava nisso. Para mim, venda era por indicação. Sim. Então, o que eu pensei? Fazer aquele trabalho próximo do cliente, ajudar ele, mostrar valor, fazer ele ser dependente de mim e por gratidão ele me indica. Sim. Era esse trabalho. Então a gente começou a fazer esse trabalho, tanto que em 2 anos eu tinha triplicado o tamanho do escritório, com indicação. Mas a minha virada foi mais ou menos quando começou esse negócio de era digital, que aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver algumas pessoas falando de vendas para contabilidade, eu falei assim, pô, é uma boa. E assim, eu não posso. E eu já comecei a ver que, assim, por mais que você faça, a indicação vai caindo. E conforme o mundo foi tornando mais, o tempo mais escasso para todo mundo, é óbvio que não vai gerar indicação assim fácil. O cliente, às vezes, está no dia a dia dele corrido, parece uma pessoa e fala assim, eu estou tendo problema com o meu contador. Às vezes ele até gosta de você, mas na corrida dele ele não vai lembrar e falar assim, o meu contador é bom. Então eu via que foi diminuindo a indicação. Aí eu falei, eu preciso pensar em outras formas. Foi quando eu comecei a pesquisar. Tem como vender contabilidade? Tem. Como? Aí eu comecei a pesquisar e procurar pessoas que faziam vendas. E depois veio o processo de entender, com vendas eu fui entendendo que precisava de marketing. Então um foi levando ao outro porque é casado. É tudo casado. E mais hoje a gente já não fala em comercial, em marketing. Hoje a gente já pensa em growth. Pensar em tudo em conjunto. Então eu comecei a pensar nisso quando eu vi que não dava para depender só de indicação, porque eu fui vendo que a indicação foi esfriando, diminuindo. Eu falei, vai chegar uma hora que vai entrar 2 clientes por mês, 3 de indicação. Não posso depender disso. Eu tenho que ir para fora, eu tenho que mostrar para o pessoal, falar assim, tem uma empresa aqui, vocês podem vir para mim. Como que você começou, Alessandro, vendendo? Na internet, procurando forma lá, tentando e ligando. Quando surgiu o Conta Azul, o Conta Azul ele abriu uma parte lá de você entrar como contador, fazia a certificação deles, aí vocês entravam numa página dele. Legal, vou para lá também, vou fazer a certificação dele e vou aparecer lá. E foi dessas formas que eu fui tentando e fui sempre evoluindo. Como eu te falei, quando você é gestor de um negócio, a principal função do gestor é fazer crescer um negócio. Então você tem que ir procurando formas. Comecei a ir em eventos, de contabilidade, aí começou a moda da startup. Eu falei, startup vende escalado. Vou em eventos de startup para tentar entender e trazer para dentro da contabilidade. Então foi sempre assim. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de inovar. Então eu sempre fui buscar também, não só dentro da contabilidade, mas em outros mercados. A minha esposa fala que não dá pra gente sair, não dá pra viajar sem eu não pensar em negócio. Vou no restaurante, eu vejo como que está sendo o processo de atendimento, o processo da cozinha. Eu vou viajar, eu estou no lugar, eu estou olhando como que funcionam as coisas. Eu falo, isso daqui, se ajustar, eu acho que dá para colocar na minha empresa. Então eu sempre fui assim, sempre quis mudar. E o meu foco de uns 7 anos para trás sempre foi pensando em venda. Cada vez mais pensando em venda. Tanto que hoje, se o pessoal perguntar, Alessandro, você sabe tal coisa de operação? Não. E de venda? Sei. Isso, porque mudou meu foco. Meu foco deixou de ser operação. Óbvio que eu sei princípios básicos, eu continuo lendo as coisas, mas o que eu dou mais foco é em vendas, marketing, essas coisas. Entendi, Alessandro, bacana. Na sua fala, a gente percebe que você é uma pessoa muito ávida por conhecimento. Sim. E você acredita que todo esse crescimento do escritório
tem a ver com as pessoas que você anda, com o conhecimento que você adquiriu, porque tem muita gente, eu vejo que muito contador está preso no operacional e ele não consegue fazer esse trabalho de estar em grupos, de conhecer outros contadores, estar em mentorias, enfim. Isso foi um diferencial para você, tá? E o cara que está ali na operação, dá uma dica para ele que ele possa sair da operação e começar a migrar, ir nos eventos. Como que foi essa sua transformação? Não tem como você crescer, você se transformar no seu mundinho, tá? Então, a primeira coisa que eu falaria para a pessoa é olhar para dentro do negócio e estruturar ele para ir ao longo do tempo dependendo menos dele. Não tem como chegar e falar assim, sai do operacional. Não tem como, isso daí não acontece. Mas você pode traçar um plano de X meses eu vou sair 20%, mais X meses eu saio 30%. O que eu preciso para sair? Eu vou sair do fiscal, o fiscal me consome 1/3 do meu dia. Tá, se eu conseguir 4, 5 clientes de X reais, eu consigo contratar uma pessoa. Contrate. Não é porque entrou o cliente, vem para o meu bolso. Não. Todo o dinheiro que ia entrando na SM7, antes de ser a NoGap, era revertido em investimento para contratar pessoas e estrutura. Por exemplo, quando a gente começou a crescer muito, que eu comecei a ver da era digital, eu falei para Andressa, eu não quero mais desktop, eu quero notebook. Você tá louco? Na época a gente tinha 19 colaboradores. Você tá louco? Eu vou gastar uma grana, não sei o que. Eu falei assim, mas isso lá para frente vai ajudar. Pandemia, o que ajudou? A gente ter notebook, para o pessoal ir para casa. Imagina se eu não tivesse. Ter que comprar de última hora, correndo. Então, assim, tudo é planejamento. Eu preciso sair da operação. Hoje eu faço tudo. Quanto custa uma pessoa para colocar no fiscal? Mesmo que ela não seja boa, mas pelo menos ela me tira o braçal e eu consigo ir fazendo ajustes pontuais com ela até ela seguir sozinha. Vai lá, vê quanto que ela custa, vê quanto que ela vai te economizar de tempo, quantos clientes você precisa para cobrir ela. E aí você vai fazendo esse processo. Do DP, vou lá. Não consigo contratar? Acha uma pessoa terceirizada, alguém que faz um freelance. Quanto que você me cobra? Aí quando entrar dinheiro, agora eu consigo tirar do terceirizado, vou trazer para dentro, porque a experiência para o cliente é diferente, tudo. E aí você vai fazendo a estrutura. Então você tem que pensar primeiro na estrutura. Lembra do setup? Quero sair do operacional? Qual é o setup mínimo que eu preciso para sair do operacional? E vai lá e planeja para conseguir a grana. Vendas. Quanto que eu vou precisar vender? Aí para vender, quanto que eu vou precisar mostrar o meu rosto, chegar nas pessoas? É planejamento. Tá vendo, gente? É possível. Tá aqui o Alessandro, que herdou o escritório, foi sucessor do pai dele, pegou o escritório, que tinha modelagem antiga, ele modelou, fez um setup e foi crescendo conforme o tempo e é fantástico. Ele falou uma coisa aqui muito interessante que é, o que você precisa? Eu preciso sair 20%, 30%. Ele foi picando isso para ele conseguir sair. Então, a estratégia é excelente. Então, isso é uma visão realmente mas essa visão do controle, essa visão do futuro, ter essa visão gerencial que ajudou bastante ele. Então, tá na hora de você aí ter uma visão gerencial para você focar em vendas. Alessandro, é possível ficar rico sendo dono de escritório de contabilidade? Olha, eu posso te dizer que você consegue criar uma condição para você trilhar um caminho para conseguir mais dinheiro. Por exemplo, hoje não tenho só escritório de contabilidade, eu sou sócio em outras empresas. Então, saindo da operação, eu consegui manter a minha renda pelo escritório de contabilidade e conseguir ir investindo em outras empresas. Foram surgindo oportunidades e eu vou investindo. Alessandro, mas não é pela contabilidade que você está fazendo dinheiro, mas ela que me proporcionou eu começar isso. Ela me deu primeiro conhecimento, me deu gerar oportunidades, porque todos que me procuraram para ser sócio falaram, Alessandro, eu preciso do seu conhecimento contábil e de gestor. Bacana. Então, eu vou iniciar esse negócio, gostaria de ter você comigo. Então, tem sim. Se você deixar bem feito o seu escritório, você pode, pelo escritório, trazer uma boa vida, se você escalar bem ele. E se você estruturar muito bem ele, você pode atuar em outros negócios. Você pode fazer curso para vender online, você pode ser conselheiro. Eu conheço contadores que são conselheiros também e ganham dinheiro. Então, você consegue começar a fazer outras fontes de renda, tendo o seu escritório de contabilidade como a base para você
partir para outros caminhos também. Show de bola. Então, gente, é possível sim. Marta Sincera entrou em ação. É possível você ter Sim. uma vida boa. E aquilo que é objetivo para o Alessandro, de repente não é para você. Sucesso para um é uma coisa, sucesso para Sim. outra é outra coisa. Quando a gente fala em riqueza aqui, é ter uma vida, para ele, é ter uma vida estável, ter dinheiro para você. Viajar bastante. Viajar, aí, ó, tá vendo? Viajar bastante é isso. Não é nem às vezes ter dinheiro lá guardado na conta o tempo todo. Não é sobre isso. Então, defina aí o que é sucesso para você e planeja, faz o passo a passo para você conseguir. Então, essa sacada do operacional, preciso de alguém para o fiscal, para me assumir. O que eu preciso, como eu preciso, foi fantástica. Anota isso daí, que eu tenho certeza que você fazendo isso que ele falou, vai dar certo. Vai dar certo, você vai conseguir sair, vai conseguir ir para a gestão e para vendas dentro da tua empresa de contabilidade. Com a reforma tributária, Alessandro, a gente sabe que muita coisa vai mudar. Sim. Muita coisa. Eu não sei se você está percebendo isso, mas eu tenho percebido no movimento do mercado contábil, parece que os contadores não estão muito preocupados com isso. Eu não sei, é uma visão que eu tenho aqui que meio que no começo foi aquele alvoroço e agora o pessoal, tipo assim, vamos empurrando com a barriga. Qual que é a tua visão em relação a isso? Você acha que vai impactar muito na contabilidade? E afinal de contas, a contabilidade eu sei que não vai acabar. Não vai acabar, essa história é furada. Mas a contabilidade vai mudar. E qual é o seu impacto para quem hoje está no mercado? Primeiro essa parte de se pensar foi um alvoroço, depois ficou meio em banho-maria. Isso vai muito do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil... a gente tem que esperar até os 45 do segundo para ter certeza do que vai acontecer mesmo, né? Você vê, o que está tendo aí, foi para votação tal coisa, de regulamentação, não, vai voltar atrás, isso vai implantar, isso não vai. Então eu vou acompanhando para tentar entender esse cenário do que vai acontecer, mas eu só vou bater um martelo para fazer um estudo mesmo, por exemplo, com meus clientes, quando sair toda a regulamentação. Certo. O que eu enxergo um exemplo, todo mundo falando da reforma tributária aqui no Brasil, mas eu estudo muito também a contabilidade nos Estados Unidos, porque eu atendo clientes nos Estados Unidos. Lá é muito menos complexa, tá? Tem suas complexidades, mas é super simples. Você tem o IVA lá, cada estado tem o seu, é o que muda, mas ela é muito simples. Contador não ganha dinheiro lá? Pra caramba! Por quê? Porque ele tem que ajudar o cliente a ser organizado gerencialmente para saber o que ele aproveita de custo, quanto que ele pode aproveitar. Então, ele entende a operação do cliente e aplica dentro das regras para tentar buscar formas de recolher menos impostos ou até postergar. Lá existe muito de você postergar. Então, eu vejo que aqui no Brasil, com a reforma tributária, a primeira coisa que eu enxergo, nesse período de adaptação da reforma, dá para fazer muito dinheiro, porque muitas empresas vão ficar muito perdidas, porque vai ter muitas situações de adaptações, tá? Porém, lá na frente, quando ela implantar, quem não entender o conceito de entender de negócios, não vai conseguir aplicar contabilidade. Porque a contabilidade sempre foi para negócios, sempre foi para produção. Você controlar a produção, você controlar o que entra, o que sai, o que distribui. Então, lá na frente, quem não se tocar disso daí, que precisa entender o cliente para chegar e falar assim, essa contabilidade, esse balanço, esse formato aqui atende esse, mas não atende esse. Para esse é esse. O que eu utilizo esse, eu não vou utilizar nesse. Porque você vê muitos balanços que eles são ao mesmo plano de contas para todos. Não existe isso. Para gente, para comércio é um tipo de plano de contas, para serviço, para tecnologia é outro. Para quem trabalha com franquias é outro. Então, isso é personalização do balanço. E com a personalização que você enxerga a empresa. E aí você consegue propor como que você pode. Em vez de você fazer dessa forma, contrata esse fornecedor que ele pode te dar esse crédito. Você está usando, igual lá nos Estados Unidos, você está usando 30% da sua empresa, então da sua casa. Vamos aproveitar os gastos da sua casa e comprovar que você usa para o seu negócio. Lá na frente no Brasil, eu acho que vai ser desse formato. Você sentar com cada cliente e criar e traçar o esqueleto da contábil. Em cima do esqueleto você vai ver as partes tributárias deles. Show. E aí, gente, que entra a oportunidade e aquilo que... A oportunidade é a parte ruim que, se você não se adaptar a esse novo modelo de negócio... Então, tem muita contabilidade hoje que só faz a obrigação, Sim. só emite lá os DARFs, a DAS. E a partir disso...
não faz mais nada. Com essa virada de chave, as empresas vão começar a perceber de fato para que serve o contador. Sim. Eu sei que muito empresário não é educado em relação à contabilidade, mas a gente sabe também que ainda tem muito contador que não traz educação para o cliente, né? É isso que eu ia falar. A gente tem que falar o meia-culpa também, né? Porque da época do meu pai, meu pai também conversava com muitos contadores e eles eram assim, um empresário não vê, não consegue enxergar, eu não vou me indispor com ele tentando ensinar ele. Tá? E uma das coisas que eu faço e eu gosto de fazer, tanto que eu comecei a gravar vídeo por causa disso, para educar. Eu acho que não adianta você cobrar de ninguém se você não explica o porquê. Você não mostra para eles. Então, todo cliente que vem para mim depois falar ou fala para minha equipe, para os líderes, mas eu não sabia disso. Aí a minha equipe vem falar, eu pego lá no meu Instagram o link, mando para ele e falo assim, tá aqui, ó. E eu mostrei para vocês. Eu mandei para vocês. É verdade, eu não prestei atenção. Então, eu acho que sim, a gente tem culpa ao longo dos anos porque a gente nunca foi forte igual é lá fora. Por exemplo, o contador lá fora, ele fala, amigo, o que eu tô falando é pro seu bem, é a lei, vai te ajudar e você tem que seguir. Aqui a gente foi meio assim, eu tô mais preocupado com a Receita Federal, eu tô mais preocupado com a Secretaria da Fazenda. E se ela vier para cima de mim, vier para cima do cliente? Se você arrumar o cliente, a secretaria não vai vir para cima de você. Se a secretaria vier para cima de você, você fala, amigo, eu só estou seguindo a regra aqui, ó. Você que se veja aí, veja se você não está equivocado. Então, eu acho que é muito culpa da gente também de deixar o cliente fazer o que ele quer também. A gente fala, o cliente é o dono da empresa, mas se ele contratou a gente tem que dar as diretrizes também e falar assim, amigo, faz por aí, porque senão vai dar problema para você. E é super verdade isso, Alessandra, porque quando a DP já tem 20 anos, né? Então, a gente teve o primeiro contador, e aí eu conheci o meu contador atual, eu vendi para ele, né? E a gente começou a trocar muita ideia na época pelo MSN, pra você ter uma ideia de muito tempo atrás. E ali ele começou a me explicar várias coisas, eu falei assim, nossa, que engraçado. E o meu contador naquela época, ele só mandava o imposto todo por e-mail e tal. Tudo bem que a internet não era tão assim, mas mandava, mas assim, ele nunca conversava com a gente. E esse contador, ele sempre estava conversando comigo, me explicando várias coisas. Eu falei assim, nossa, que interessante. Até que na época a gente pensava que contabilidade tinha que virar o final do ano, tá? A gente tinha muito essa cultura. Não, deixa o final do ano para virar. Começar em janeiro. Aí falei para ele, falei assim, Lopes, eu quero ser sua cliente e tal. Na época eu pagava pro meu contador R$600. E ele falou assim, Marta, beleza, você quer ser minha cliente? A gente tem conversado bastante, não tem problema. Só que tem duas coisinhas aí que já vou ter que resolver com você. Primeiro, você paga R$600 lá, você vai vir pra cá, acho que era na época 900 e poucos reais. Você vem pra cá com 900 e pouco e você vai ter que ter um sistema de emissão de nota, tal, porque eu não aceito mais papel, tal, tava naquela transição. Educando. Exato. Aí eu pensei, putz, eu vou pagar mais caro. Mas ele tinha me educado tanto, mas eu falei assim, não, vai valer a pena. Pensei comigo, né? Falei assim, tudo bem, você me ajuda a ver sistema, tal, você me ajuda a ver tudo isso, essa transição que a gente ainda emite aqui no papel, beleza? E ele me ajudou, Alessandro, ele fez toda essa transição, tal, ele me ajudou. E aí, no decorrer dos anos, quando chegou lá pro ano mais ou menos de 2008, 2009, ele me chamou e falou assim pra mim, Marta, é o seguinte, eu não vou fazer mais caixa 2 pra você, não. Você só emite aí 30%, fica 70%, pode começar a se organizar, eu vou te dar um tempo para você se organizar e emitir tudo, porque eu não vou mais fazer caixa 2. Se você quiser, tchau e benção. Aí eu falei, então tá bom, me ajuda. E aí ele me ajudou, enfim, Alessandro. E teve uma coisa que a vida inteira eu sempre tive medo, porque ele falava assim pra mim, hoje eu sei que não é verdade isso. Eu falei assim, Marta, se você não pagar FGTS e AGPS, vem um camburão na tua empresa e te prende. E naquela época, eu falei assim, meu Deus, essa vergonha. Então, assim, eu nunca na vida, você pode atrasar qualquer imposto. Menos esses aí, menos esses impostos. E eu ficava morrendo de medo. Você já pensou parar um camburão aqui? Ele me colocava um terror, mas nunca na vida fiz isso de FGTS e tal, por causa dessa educação que ele me deu. Ou seja, eu não sei, Alessandro, se ele fez isso com todos os clientes dele, porque é aquilo, né? Eu era curiosa, né? Então, mas ele me deu educação. Tanto é que a empresa tem 20 anos, eu estou 19 anos com ele. Entende? E o que eu sempre falo, não é a gente estar com o contador todos os dias, falar com ele todos os dias. É ele vir no momento certo e dar a direção certa. É isso aí. Eu falo a mesma coisa. O pessoal fala assim, mas se você é próximo do cliente, você vai ter um
um desgaste de energia muito. Eu falei, não é. É quando você ficar próximo, que eu digo, não é em cima dele, mas você ficar olhando o que está acontecendo. Aí você vê alguma coisa de diferente, você vai lá, conversa com ele, me explica por que você está fazendo isso. Aí você vai lá e ensina ele. Então, assim, você está disponível quando ele precisar e você ter condições de levar o que ele precisa. Sim. Tá? Então, aí a gente também vai na parte de, assim, tem muita gente que vai colocando um monte de cliente para dentro e não vai tentando entender nem a operação. Eu, quando vou conversar com um cliente que é uma coisa nova, por exemplo, quando começaram as empresas de tecnologia, quando apareceu para mim, eu fui estudar tudo. Só que ainda fiquei em dúvida. Eu falei assim, olha, antes da gente conversar, eu te passar uma proposta, a gente pode fazer uma nova reunião? Eu quero que você me explique a operação, do começo que você cria o produto até quando você recebe. Como que você funciona? Aí ele me explicou toda a operação, toda a estrutura. Eu falei assim, tá, entendi. Então agora, primeiro, antes eu vou precisar de mais uns 4 dias para te mandar a proposta, porque eu vou ter que entender o volume disso que eu vou ter. Aí quando eu levei para ele, eu falei, vai ser isso. Aí ele, nossa, mas tá assim. Eu falei, mas por causa disso, e você vai precisar de mim nesse tantas horas por mês. E eu vou estar disponível para você. E aí foi quando fechou. Então, é aquilo que eu falo, você tem que entender. De novo, nós vamos voltar para o setup, entender o setup do cliente, para você poder levar a contabilidade que ele precisa. E aí, quando você estiver disponível, é quando você vai conseguir reter o cliente e mostrar o seu valor. Tá? E você perguntou, dá para fazer isso com todo mundo? Eu também não faço isso para todos os meus clientes, porque, primeiro, os clientes da época do meu pai nem querem saber disso. Mas na hora que estoura uma bomba, eu tô lá para ajudar ele. Minha equipe tá, não, vamos resolver. Eu te falei que ia acontecer, mas beleza, não vamos prender nisso, vamos resolver o problema. Sim. Para não acontecer mais, você vai fazer agora desse jeito. Mas tem outros, aqueles que já chegam conversando, que eles já chegam aberto, então já cai para minha equipe. Esse cliente, ele quer essa proximidade, ele quer que tudo que acontecer, vocês já chegam próximo e falam o que vai acontecer e ajuda a resolver. Tá? Então, hoje eu acho que uns 80% a gente atua assim. Deu algum problema, minha equipe levanta a mão, a Andressa vai lá, chama o cliente para uma reunião. Você está fazendo isso, aquilo. Lembra que a gente já conversou? Vai acontecer isso e isso. Daqui 1 ano vai estourar a bomba. Vamos resolver? A Andressa chama mesmo e puxa a orelha. Tá. Show de bola, tá vendo, gente? Olha que interessante, O Alessandro, pelo que ele tá falando aqui, ele tá falando, eu fico imaginando, né? Ele já montou um processo onde o time dele já começa... Ele não vai ficar lá vendo os clientes todos os dias, tal, até porque ele tem que pensar na gestão da empresa. Ele criou um processo onde o time dele já começa a ver onde vai estourar as bombas. Então, antes de estourar as bombas, ele já chama o cliente, já mostra pro cliente que aquilo vai resolver. Se o cara quer resolver, bem. Se não quer resolver, é problema seu. E aí, Alessandro, você entrou em algo sobre... Você estava falando, né? Eu faço a proposta, tal, volto, você não coloca qualquer cliente para dentro. E hoje a gente fala muito em escala. Escala. E eu vejo muita gente falando no mercado, você precisa escalar, você precisa vender muito, tal. A tua visão, e você já tá claro aqui para mim, que você faz uma seleção dos clientes, você tem um nicho que você atende, Isso. Tem todo um trabalho. Mas qual que é essa visão sua? O cliente que tá do outro lado, ele tem que botar qualquer um para dentro? Eu tô começando agora, eu só penso em CNPJ, olhando para tua trajetória mesmo, pegando o escritório do teu pai... Qual que é o conselho que você dá para esse contador que está assistindo a gente? Porque eu sei que no começo é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que a gente precisa pagar os boletos. Não adianta a gente falar que, vamos fazer o propósito. O propósito a gente dá para viver depois que a gente já tem uma tranquilidade para pagar os boletos. E aí, qual que é o teu conselho? Olha, para quem vai... Aí a gente tem que dividir em fases, Isso. né? Para quem vai começar, eu acho que não tem que se dar esse luxo de escolher. Até mesmo porque você não sabe o que você vai ter afinidade e o que você vai conseguir estudar a fundo para poder nichar, por exemplo. Tá? Mas um fato concreto, você só escala nichado. Porque se você for escalar grande, vai demandar muita energia, uma estrutura muito robusta. Tá? Mas quem está começando, pega os mais simplesinhos, né? Pega aí prestador de serviço, pega um representante comercial. Aí quando tiver... o paga boletos, né, o meu sustenta, o meu pão, começa a fazer pesquisa de qual que é a atividade que você pode ter mais afinidade e que tem um mercado amplo. Um exemplo meu, quando eu, lá para 2017, 2018,
eu disse que o nosso maior forte eram bombonieres. Eu já comecei a enxergar que as bombonieres iam morrer, na sua grande maioria. Por quê? Os supermercados de bairro. Sim. Os Express da vida, Carrefour Express, tudo. Falei, eles abrindo em tudo quanto é esquina, as bombonieres pequenininhas não vão aguentar. Não. Tá? Tanto que a maioria dos clientes que eu tinha, só 5 que mandam bem. Por quê? Porque eles foram para os importados. Eles viraram empório. Mas todos os outros morreram. Sim. E eu já enxerguei isso. Mas por quê? Porque eu estava focado no meu negócio, analisando economia, analisando o mercado. E foi quando eu comecei a falar, mas o que vai crescer é tecnologia, é e-commerce, é mercado digital, essas coisas. Então, quando você está pequeno, sim, pega qualquer cliente, pega os mais fáceis, porque se você for pegar um comércio, se você for lidar com ICMS no começo, você está lascado. Sozinho, você vai ter muita dor de cabeça e problema. Então, pega aí um prestador de serviço, vai fazendo a carteira que seja simples de você e lucrativa. Aí, quando você tiver a base para poder pagar, começa a arriscar. Aí você vai ter que trazer uma pessoa para te ajudar. Por quê? Porque você vai ter que ter um tempo para estudo. Sim. Ou você vai ter que estudar de noite e um período da sua vida aí da sua carreira, 2, 3 anos, você vai ter que ficar vivendo só para o trabalho. Trabalha de manhã e estuda à noite. Não tem problema, eu já fiz isso. Quando eu quis estudar um mercado, eu fazia de noite. E aí você vai fazendo isso, vai crescendo até você encontrar aquele com que você consiga estudar, que você veja que você vai dar conta da energia que você precisa colocar, e aí você começa a focar naquilo e transforma em nicho. Aí você fala assim, Alessandro, você é 100% nichado? Não, já falei, eu tenho clientes da época que veio do meu pai, mas a gente tem aquele que a gente se diz especialista. Por que sou especialista? Como eu te falei, eu conheço a operação inteira. Conheço qual é o melhor sistema, eu conheço qual é a configuração melhor do sistema, eu conheço problemas que podem dar de fornecedor, quais são os melhores fornecedores. Eu já conheço isso daí. Tá? Uma área que a gente é muito forte é a área de games. Ilustradores de games, quem faz os jogos, quem faz cenário, tudo. E eles trabalham todos para fora. Eu mapeei quais são os principais clientes que contratam e fui entender como que é a parte de obrigações acessórias. Na Suécia, na Bélgica, no México, nos Estados Unidos, para ajudar eles. Show. Isso demanda você estudar. Sim. Só que eu tenho que estar livre das operações para eu poder estudar. Então, isso são fases. Então, você precisa ir fazendo setups, para esses setups irem crescendo. Uma coisa que eu falo muito, já falei bastante nas redes sociais e falo até para empresário. A empresa ela tem como ser como um Lego. Você forma a base e depois você vai tendo condições de ir botando outras partes em cima conforme a empresa vai crescendo. Tá? Que é o que a gente chama de composable business. Então, é você fazer sua empresa em blocos, mas que ela se converse e você pode ir acrescentando bloco que pluga e já se conversa. Sim. Então, você tem que ir fazendo isso, sempre pensando em setup e estrutura. Agora eu quero atender mais clientes. Esse cliente vou atender comércio. O que eu vou precisar de comércio? Uma pessoa do fiscal que atenda isso. Eu vou ter demanda com a Secretaria da Fazenda. Eu vou ter que entrar no sistema da Secretaria da Fazenda para ver o que eu vou precisar. Aí você vai formatando esse pessoal. Sempre pensando em você ter pelo menos aí 50% do seu tempo livre para você continuar olhando o negócio. Sempre olhando o seu negócio para dentro e para fora. Show de bola, gente. Que aula. Que aula. Aproveita isso aí para você colocar no papel e aplicar nesse negócio. Que aula. Tem anos de experiência aqui. Muita batida de cabeça. Exato. Ó, já testou várias coisas e, gente, eu posso dizer para você que o Alessandro, ele tá aí nos grupos, ele tem as mentorias, eu sempre vê ele em movimento, tanto dentro do mercado contábil quanto fora mesmo. Você vê aí que, ele foi estudar legislação, Bélgica, ele falou, olha, vários países para entender o cliente dele e trazer solução. E aí você falou dessa questão do hub de negócio um pouquinho antes, né? Que nem Lego, você vai plugando as coisas. Você tem hoje você tem esse hub dentro da tua empresa, porque eu tenho uma opinião bem dividida, né, das pessoas que eu trago aqui. Fala assim, meu foco é a contabilidade, esse é o meu business e acabou. Outros não, assim, eu vi várias oportunidades e vou agregando valor e vou ganhando com isso também. Essa questão do hub é mais para agregar valor, na sua opinião, para ganhar dinheiro? Qual que é a tua visão sobre isso? Tá. Não tem
não é como eu falo assim, estratégia não tem certo ou errado. Tem o que você quer fazer, a energia que você quer gastar e o que você quer abrir mão. Entendi. Tudo vai ser assim. O Hub, ele surgiu, ele teve 2 fases. Ele surgiu como a parte de agregar valor. O cliente falar assim, pô, eu tenho um Alessandro, eu vou ficar com ele porque não é só contabilidade. O que eu precisar, eu vou lá e converso com ele, ele vai levar uma solução. Isso é engraçado porque nós já rodamos um NPS e 2 clientes falaram isso. Eu fico com o Alessandro porque eu levo um problema e ele traz uma solução. Então, eu não perco tempo procurando a solução. Então, surgiu com isso, levar valor. Só que ao longo do tempo eu fui enxergando e assim, pô, mas legal, é muito bom gerar valor, mas eu posso fazer dinheiro. Então, eu comecei com o Hub, não sei ao certo, eu fui mexer pro Hub assim, no conceito de Hub mesmo, lá para 2010 mais ou menos. Que aí, por exemplo, fui atrás do cara que faz vigilância. Fui olhar os melhores que tinha, fui conversar com ele, homologar, se acontecer isso, como que a gente trata? Se o cliente reclamar, tem acesso direto com você? Como que você vai abordar ele? Como que você vai fazer a devolutiva? Foi conhecendo cada um deles e fazendo, tudo que é meu cliente eu fecho com você. Em contrapartida, você vai atender bem no meu padrão. Vamos lá, vou te ensinar como é o meu padrão. Se der algum problema, você vai me dar carta aberta para eu ir lá e conversar com você e a gente resolver. Esse era o acordo. Então, eu fui lá, cara de CETESB, de bombeiro, vigilância, de sistema, tudo. Ao longo do tempo, eu fui pensando numa outra forma. Falei, não, mas eu acho que eu mereço ser remunerado, porque, de certa forma, eu estou vendendo. Então, foi quando eu comecei a conversar com as pessoas. E, mais para frente agora, tem algumas pessoas que me conhecem, eu sou sócio do Rogério Famelli na ABS. Sim. Então, a ABS é um hub de soluções. Então, toda a parte que é da ABS eu pluguei na minha empresa. Então, aí uns 4 ou 5 braços que eu tinha parceiros externos viraram da ABS, só que ela não tem tudo ABS. Então, eu continuei com meus outros parceiros nesse mesmo formato. Então, eu tenho um hub, que já é o plug and play da ABS, e tem um outro hub que fui eu que formei e que se conecta direto comigo. Show de bola. E isso, além de agregar valor, te traz um faturamento também. Sim. Mensal, onde você consegue fazer o teu faturamento crescer, gente. Isso é um ponto importante. Como eu te falei, não existe estratégia certa ou errada. Cada uma vai funcionar melhor. Só que se você quer crescer um negócio, você quer escalar ele, às vezes não é só com contabilidade que você escala ele. Sim. A pessoa fala assim, nossa, eu vou querer 1000 clientes de contabilidade para ter X faturamento. Legal, mas não existe outra forma. Agregar serviços complementares, você vai aumentar seu faturamento do mesmo jeito. E o esforço vai ser menor. Também. Entendeu? Porque então, você está botando parte da operação para outra pessoa. É isso aí. Show. É isso, gente. Então, eu assim, não que seja proibido, que nem ele falou. Eu sempre bato que a gente tem que colocar clientes novos para dentro, porque a carteira vai se renovando. Oxigena também. Oxigena, tudo bem. Mas o foco do faturamento, você tem aí um esforço muito menor de vender para os seus clientes da casa do que você trazer clientes novos. Então, você aumenta o faturamento. Você tem que ter as duas frentes. É estratégia, porém o esforço é bem menor e te traz aí um faturamento. Por isso que eu sou super a favor. Tanto é que a DPG virou um hub de negócios. Então, eu tenho várias coisas conectadas, sistemas, porque a gente sabe que o contador precisa. Empresas parceiras, tal, porque a gente sabe que o contador precisa. A ideia é essa. No meu conceito, eu acho que isso daí é o futuro. Exato. Tá. E que eu tenho percebido, Alessandro, um movimento em todos os mercados, tá? Não é só no mercado da contabilidade. Você vê telefonia, você vê um monte, plano de seguro, é um monte. É você ser um facilitador para o seu cliente. Isso daí, é isso. E aí, a grande coisa legal da contabilidade, gente, é que vocês têm CNPJs na mão. Por isso que tantas empresas ficam atrás do contador querendo fechar parceria, porque ele tem ali o CNPJ final. Ele tem a mina de ouro, né? Exato. E é uma mina de ouro. É mina de ouro, sim. Então, vocês têm que começar a se olhar com valor. Porque o que vocês têm na mão, seja 10 CNPJ, 20, 30, 40, 50, 100, isso é mina de ouro. Isso daí você pode fazer um trabalho gigantesco e ganhar muito dinheiro. Você vê. E se você se você atuar só no operacional, você não vai enxergar isso. Exato. Você não vai conseguir enxergar. Você vai conseguir enxergar, por exemplo,
se ele tem um sistema ruim que não consegue nem fazer um cadastro de produtos legal, mas você vai se limitar a isso. Quando você sai da operação e começa a olhar os seus clientes, começa a conversar com os seus colaboradores para passar problemas, aí você começa a procurar soluções. E aí é quando você começa a vender. Por exemplo, o BPO financeiro também. Não sei quando começou bem esse aqui, mas o meu primeiro BPO financeiro foi em começo de 2017. Nem se falava nisso, ó. Uma pessoa que me procurou, que eu falava também na internet sobre a organização financeira, o quanto que é importante para e-commerce. Foi e-commerce. Por que é importante? Porque é importante controlar o estoque, porque é importante olhar a emissão para sair correto, para você poder entregar, mas você precisa olhar também, você vai comprar. Aí eu comecei a falar sobre ciclo financeiro, o cara me chamou, falou assim, olha, eu já tenho uma contabilidade, mas eu vi que você fala muito de gestão, muito de financeira, você não faria para mim? Aí eu olhei e falei assim, tá, deixa eu pensar, eu vejo aqui que é o formato. E aí foi quando começou nem vendia como BPO financeiro. Era só terceirização da operação financeira. Acabou. E fui lá fazer para ele. Quando eu comecei a ver no mercado o pessoal vendendo como BPO financeiro, eu falei, olha só, então peraí, vou fazer um curso. Aí eu fiz o curso, aí reestruturei como BPO financeiro. Show. Mas assim, é você enxergar a oportunidade e ter a predisposição de ir falar assim, como eu posso levar isso para o meu cliente? Não só falar assim, o cara tá fazendo modinha na contabilidade e em vez de focar só na contabilidade. Não, cara, você tá olhando pro seu cliente para levar uma solução que começa na contabilidade. Ou talvez comece em outra solução que vai cair na contabilidade. Que cai na contabilidade. Mas eu falo que vem para contabilidade porque na hora que chega na contabilidade que você registra os fatos, você vê alguma coisa que não está conforme. Exato. Ou tem alguma falha. E aí quando você conversa com o cliente, você entende aonde está a falha. E às vezes a falha não é contábil. Você fala, a falha está na fonte. A fonte é um sistema, ou a forma do processo dele, ou a contratação de um funcionário. Eu já fui num cliente que ele estava reclamando da folha que estava pagando muita hora extra. Aí eu falei assim, aqui você tem problema de horário? Não, faz 3 turnos. Em vez de você pagar hora extra, você faz 3 turnos com a sua equipe. Coloca um para trabalhar de manhã, tarde e à noite. Resolveu o problema dele. Pronto. Eu comecei a ver que estava muito inchado, ele reclamando. Vou parar para tentar entender por que ele está tendo esse inchado. Aí quando eu fui conhecer, fui lá na fábrica dele, fui ver, eu falei assim, põe 3 turnos para trabalhar. Tá, você paga um adicional noturno, mas não vai ser o valor da hora extra. Você tá gastando. E também a equipe reclamando de cansaço. Então, assim, através de você ver o número da folha de pagamento e ele reclamando, fui tentar na fonte entender o que era. Tá vendo? E deu uma solução para o cliente. Fantástico, gente. É você ter esse olhar e sempre focado no gerencial. O gerencial que vai mandar tudo. Você falou nessa questão de funcionário e tal. Alessandro, uma outra dor que os contadores têm, não só os contadores, mas qualquer empreendedor, né? É na gestão de pessoas. Beleza, fiz a minha base aqui, vou colocar alguém, tá? Beleza. Como que você está resolvendo isso lá? Você já resolveu? Você tem um plano de gestão de pessoas? Até para você ter esse tempo de estudar, de fazer novos negócios e tal. O que você, Alessandro, fez e deu certo lá para você? A primeira coisa que eu fiz foi partnership. Então, eu trago pessoas para dentro como sócio e acabo falando assim, o filho é teu, você cuida dessa unidade aí. É você que cuida, a gente faz estratégia, acompanha, mas você cuida. E há uns 2 anos nós trouxemos um RH interno, justamente para cuidar disso. E aí a gente fomos fazendo treinamentos, participando de treinamentos e mais recentemente contratamos uma consultoria para ajudar. E temos líderes. Então, assim, tudo é baseado em estruturação de negócio, organizacional. Então, eu fui entendendo, quando eu fui vendo que liderança era importante, fui lá, conversei com eles, vamos implantar liderança, porque a gente vai tirando mais coisas da gente. Lidar com pessoas é complexo, toma muito do seu tempo e da sua paciência, vamos ser sinceros, tá? Porque lidar com pessoas não é fácil. Às vezes até eu tô num dia que eu tô insuportável, então a pessoa também tem o direito de estar naquele dia. Fora isso, que você também tem que saber lidar com cada pessoa. Então eu falei, eu preciso de um RH que entenda de pessoas. Então contratamos. Mas aí esse RH, ele é muito pessoas, então vou dar um treinamento para ele entender sobre estratégia, sobre metas, para poder enxergar o que eu quero enxergar. Então aí a gente foi modelando e cuidando, mas assim, não é fácil. Eu tenho muito problema com pessoas que são boas tecnicamente, mas não encaixa no perfil do que a gente quer, ou que começa animado, aí depois vê que o esforço é muito grande para chegar naquele objetivo que ela disse que queria estar com a gente. Então assim, é
É você ficar rodando pratos, lidar com pessoas. Você tem que pegar, incentiva, essa daqui você põe na linha, essa daqui você relembra do que são as regras. Então você precisa ter pessoas para te ajudar. Não tem como... Se eu cair para dentro de cuidar de pessoas, aí eu não vou gerir a empresa. Exato. Eu vou gerir só pessoas. Isso aí. Por isso você tem que ter aí os braços certos. Alessandro, a gente a hora passa voando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente está caminhando aqui para o final. Qual que é o futuro da contabilidade na tua visão? Qual que é o futuro? O que o futuro nos espera? O que os contadores podem esperar aí nessas suas andanças todas? E pode falar. Ó, eu vejo... Como eu já falei do começo aqui, eu vejo que a contabilidade, como ela é hoje, não vai mesmo existir, tá? Uma preocupação que eu tenho muito são de pessoas que estão querendo fazer contabilidade, então está caindo muito, né, esse tipo de pessoa. Então eu vejo que, por um lado, vai ser bom para quem é bom, porque vai começar pessoas procurarem elas com esse novo formato. Então quem... trabalha para o fisco, é melhor fazer concurso público e virar fiscal ou auditor do governo, porque não vai conseguir trabalhar para a empresa. E, como eu falei, eu vejo a contabilidade que ela vai se tornar cada vez mais analítica, cada vez gerencial e focada no cliente. Tudo bem, você pode chegar e falar assim, não vou conseguir naquele cliente, mas você vai ter um grupo que você consegue identificar que tem o mesmo padrão e você consegue levar para ele com alguns pontos diferentes um do outro. Mas o que eu vejo da contabilidade é ela muito menos burocrática, muito menos complexa, principalmente na parte tributária, e muito mais você sendo analítico, conversando com o cliente e levando soluções. Show isso de que eu bola. vejo. Show de bola, gente. É isso. Eu também... A maioria das pessoas que vem aqui é a mesma visão. Então, tem uma coisa em comum aí. Então, se preparem aí, porque o futuro está logo aí, né? Alessandro, deixa um recado final aí para os contadores. Deixa um recado aí do Alessandro. Olha para essa câmera aqui e fala aí para os contadores que estão nos ouvindo. Bom, o recado que eu tenho para contador é que você precisa olhar para negócios, para o seu negócio e para os negócios de fora, tá? E eu bato muito forte na tecla que contador ele tem que ser um estudioso de negócios e de economia. Eu preciso ser expert em economia? Não, mas você precisa ter um entendimento básico para você entender em que cenário, em que situação que determinado negócio cai ou vai ser impactado. Então não tem como, sem você entender de negócios, de economia, você conseguir ajudar o cliente. E abra a mente para as possibilidades aí, porque é quando você consegue crescer e enxergar as oportunidades. Tem muita gente que olha para a oportunidade e vê como desafio, e aí não pega a oportunidade. Então assim, pense em crescer, ou pense, tudo bem, que não queira ser um escritório aí de 1000 clientes, de 300 funcionários, mas sempre pense, haja com a cabeça de querer crescer, porque negócio que não está crescendo, isso não é só para contabilidade, é para qualquer um, uma hora ele começa a minguar e morrer. A gente nunca sabe, o mercado ele é extremamente volátil, a gente depende de terceiros, pode acontecer uma área que você atende, ela pode sumir do nada, e aí você pode morrer junto com elas. Show de bola. Alessandro, foi muito bacana. Vou te trazer outras vezes aqui pra gente falar de vendas, focar em vendas, porque hoje a gente falou bastante sobre gestão, sobre negócio, mas eu vou marcar com ele de novo pra gente falar sobre vendas, porque ele tem aí uma experiência master blaster nessa questão de vendas, growth, né? Então, esse trabalho, sendo lá sócio do Rogério, tem muita coisa bacana pra agregar aqui pra gente. Obrigada, viu? Legal, eu agradeço. Fico feliz que deu certo dessa vez. Eu queria muito vir falar. Eu gosto muito de você também. Há muito tempo que a gente se conhece. Todo evento que eu vejo você, eu paro pra gente conversar, trocar ideia. Eu gosto de conversar com pessoas. Sempre converso com você, gera insights, gera aquela inquietude. Você comenta um negócio, eu falo, eu vou pesquisar isso daí pra saber melhor. Então eu gosto de conversar bastante contigo também. E foi muito bom, Alessandro. Foi muito bom. Você é um cara mega inteligente. É um cara, assim, uma pessoa super humilde. Eu sou esforçado. Eu sou esforçado. Se você é esforçado, você consegue tudo. Você consegue tudo. É isso aí. É isso aí. Todos os eventos que eu encontro, ele sempre tá ali predisposto, sempre conversando, sempre muito simpático. Ele é a esposa dele. Mais uma vez, obrigada. E sucesso. E você vai voltar aqui. Então agora no segundo semestre vamos falar sobre vendas, tá? Fez o convite aqui, ó, tá gravado. Tá gravado, vai voltar. Eu vou voltar. Vai voltar sim, já vou deixar sair daqui e deixar marcado. Obrigada, viu? Obrigadão. E você, gente, que ficou com esse podcast até o final, gostou desse conteúdo?
curte, compartilha. Se você não gostou, manda lá pros inimigos, que eu tenho certeza que eles não vão gostar também. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.